Glória a Deus. Amém. Pode sentar, fica à vontade. Amém. Agora que já passou, vou contar umas coisas. A Adri estava lá em casa essa semana e disse: Adri, você vai contar teu testemunho domingo? Mas é o seguinte, quando eu fizer assim, tu para, é 20 minutos, não precisou fazer, Adri, viu? Glória a Deus. Óbvio que a gente queria continuar ouvindo, e eu disse para ela: você não precisa contar tudo, você precisa contar o necessário. E glória a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. Eu posso ser alemão, teimoso, mas existe um Deus que é muito mais teimoso do que eu. Ele não desiste. Ele não desiste. Em nome de Jesus. Por mim, a gente já podia ir embora agora, né? Já estamos edificados, né? Mas senão você vai sair daqui e falar: o pastor nem pregou hoje. Então abra a tua Bíblia comigo no Salmo 139. Salmo 139. Aleluia. Versículo 7. Salmos 139, versículo 7 até o versículo 10. Davi diz: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com asas de alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga às trevas, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Amém? Deixa esse texto no teu coração. Agora eu gostaria que você fosse lá para o livro de Jonas. Profeta Jonas. Capítulo 1. Jonas capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto, e depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Diga comigo: para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão, se deitara e dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós.
Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor e dizendo: nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. E o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus. Vá lá para o capítulo 3. Capítulo 2, versículo 10, 2:10, diz: e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Agora capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu, diga comigo, Jonas obedeceu. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e todos eles, de maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre a cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, e não comam e nem bebam. Cubram-se de pano de saco homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira, e não sejamos destruídos. Tendo em vista que eles fizeram e como abandonaram os seus caminhos, Deus se arrependeu, diga comigo, Deus se arrependeu, e não destruiu como tinha ameaçado. Amém. Pai, no nome de Jesus, obrigado por esta noite tão linda, por esta noite, Pai, tão edificante para todos nós. Obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja. Obrigado pelo testemunho que ouvimos e pela palavra. E agora nós dissemos ao Espírito Santo: tu é aquele que tem liberdade neste lugar. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, toda vez que a gente lê o profeta Jonas, uma coisa muito clara no meu coração, e hoje quando eu meditava sobre esta palavra, muitas vezes nós achamos que podemos fugir de Deus.
E eu quero dizer a você que já achou isso, que já pensou que você pudesse se esconder de Deus, você está equivocado. Nós não podemos nos esconder daquele que é. Um dia eu lembro que a Maju era pequena, ela me fez uma pergunta: quem fez Deus? E é uma pergunta capciosa, né? É uma pergunta que te coloca numa saia justa. E eu disse: filha, Deus, ninguém o fez, Deus é. E a única coisa que nós podemos responder diante de uma pergunta, quem fez Deus, quando nasceu Deus, principalmente diante de uma sociedade cética, de uma sociedade que quer prova de tudo, de pessoas que não estão mais acostumadas simplesmente a crer sem ver, de pessoas que não são mais felizes, porque felizes são aqueles que creem sem ver. Então, o que nós podemos responder é que Deus não foi e nem será, Deus é. E se Deus é, e Ele faz todas as coisas, Arthur, e Ele fez todas as coisas, e Ele sabe de todas as coisas, e tudo que no mundo há, é Ele que fez, então eu não posso fugir dEle. Seria como, Gertrude, tentar fugir da própria sombra. Seria como tentar fugir da própria alma. Adri falou aqui de depressão. Irmãos, a depressão, ela atinge a pessoa, e a pessoa ela quer fugir dela mesma. Ela quer se desligar dela mesma. Por isso que uma das evidências, ou uma das consequências da depressão pode ser o suicídio. E o suicídio, ele é uma tentativa de fugir de mim mesmo. Eu não quero mais eu. Eu não quero mais isso que me dói, isso que me gera angústia, isso que me gera dor, eu não quero mais isso, então eu vou acabar com isso. Houve um tempo na minha vida que eu pensei nisso também. Nunca contei isso aqui. Pouca gente sabe. No ano de 2018. E eu estava tão tomado pela tristeza. Irmãos, pastor dentro da igreja não estava em pecado. Conhecendo a palavra. Eu me lembro que um dia, e o médico me deu um remedinho, no começo, 25 miligramas. Passei um mês, voltei lá, isso aqui é farinha, 50 miligramas. Passou mais um mês, voltei lá, isso aqui é farinha, 100 miligramas. Irmãos, quando eu cheguei a 200 miligramas, o psiquiatra falou para mim, ele falou: para, teu problema não é comigo. E eu entendi que eu tinha que tomar uma decisão. Irmãos, eu estou dizendo isso porque às vezes a gente acha que, porque eu vou na igreja, eu estou na célula, eu até participo do ministério, eu prego, eu não estou em pecado, eu não preciso de ajuda. Precisa sim. Precisa. E se você talvez está sentindo isso, se você tem passado por isso, saiba que não é o fim. O Senhor, Ele tem solução para isso. Mas você veio aqui nessa noite para que o Senhor te dissesse: não adianta fugir dEle. Procure se encontrar com Ele. Enquanto que Davi declarava: se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer, lá tu estás. Se eu for para as trevas, lá tu também estás.
porque trevas para ti é luz. É por isso, Adri, que tu estava lá no meio das drogas, da prostituição, no meio do álcool, e você sabia que lá não era o teu lugar, porque o Senhor estava lá. E o Senhor estava lá não porque aquele lugar agradava ao Senhor, o Senhor estava lá porque você estava lá. Jesus, certa vez, ele disse, uns dizem que o reino de Deus está aqui, outros dizem que está lá. E Jesus olhou para os discípulos e diz, o reino de Deus está dentro de vocês. Quando Moisés, ele fugiu porque matou um egípcio, ele estava lá cuidando das ovelhas, ele já tinha 80 anos de idade, fugiu com 40 anos depois o Senhor aparece para ele. E ele estava ali cuidando das ovelhas, de repente ele vê um arbusto que incendiou, mas não pegou fogo. E ele se aproxima e o Senhor diz, tira a sandália dos pés, porque o lugar onde você está é terra santa. Irmãos, ele estava no deserto. Naquele tempo, Everaldo, certamente não se lavava tanto os pés que nem se lava hoje. Certamente os pés dele estavam sujos, certamente ali onde é que ele estava tinha cocô de ovelha. E Deus diz, a terra onde você está é terra santa. Por quê? Porque o Senhor estava ali. E o apóstolo Paulo depois vai ensinar, primeiro Estevão ensina, pois o Senhor não habita em templos feitos por mãos humanas. Irmãos, nós somos hoje o templo do Senhor, significa que Ele habita em nós. E onde nós estamos, a presença dEle está. Eu não posso fugir dEle, porque onde eu estou, Ele está também. Mas nós nos equivocamos. E olha só, irmãos, a Bíblia diz que não foi um ignorante que tentou fugir de Deus. Sabe o que é um ignorante? O ignorante é aquele que não sabe. O ignorante é aquele que pode ser ignorado da culpa, porque ele não sabe. Inclusive a Bíblia diz que Deus não leva em conta um tempo chamado ignorância. Significa que um tempo de ignorância, um tempo em que eu não conhecia o que eu conheço hoje, Deus não leva em conta. Então quem tentou fugir, irmãos, não foi um ignorante, foi um profeta. Você entende isso? Agora, o que pode acontecer comigo? Um simples homem. O que pode acontecer comigo? Será que eu não vou tentar fugir também? Mas é claro que sim. Mas as mesmas consequências que Jonas trouxe para a sua vida, elas são atraídas para a nossa vida quando nós tentamos continuar fugindo. Irmãos, eu não estou falando aqui de ministério, eu não estou falando de igreja, eu estou falando da sua vida, das coisas do dia a dia. O amor de Deus, ele é manifestado nas circunstâncias. Eu já falei isso aqui tantas vezes. O amor de Deus, ele é manifestado nas circunstâncias que envolvem o nosso dia a dia. Para alguns, ele vai e fala assim, eu preciso te dar mais isso. Eu tenho que te dar mais isso. Para outros, ele diz, não, eu tenho que tirar isso. Eu tenho que tirar isso. É mais ou menos como um médico faz com o paciente. Outro dia a Maju fez uns exames e o médico falou, você tem que tomar ferro. Está lá ela tomando ferro. Mas eu mesmo já tive um momento no passado que eu fui, o médico pediu o exame, ele falou, você está com muito ferro. E aí dá um outro remédio para tirar o ferro. Aí equilibra com a alimentação. Irmãos, Deus, Ele sabe muito bem como é que nós estamos. E é por isso que Ele vai nos dando medidas. É por isso que Ele vai nos aprimorando. É por isso que Ele vai nos moldando. Agora, especialmente,
sobre Jonas, eu quero aqui dizer a você o que ele nos ensina hoje. Você pode vir comigo no capítulo 4? Viaja comigo. Jonas ouve a voz de Deus e Deus diz: vai para Nínive. Ele desce para o porto, pega a passagem, embarca num navio que não ia para Nínive, ia para Tarsis. Lá no navio ele faz de conta que não é com ele, né? Como diz o Jorge, ele fez cara de paisagem, não é? Estava lá Jonas no porão com cara de paisagem. Isso aqui não tem nada a ver comigo. E dormia. Cara de pau, né? Irmãos, a cara de paisagem que a gente faz diante de coisas que é nossa responsabilidade. Vem o capitão, acorda ele, fala: escuta, de onde você vem? Qual é teu povo? Qual é a tua profissão? Qual é teu Deus? E Jonas olha e diz: ih, eu fui descoberto. Jogam ele no mar, o mar se acalma, vem o peixe, engole ele, ele ora. O peixe vomita ele e ele vai para Nínive. Ele chega em Nínive. A Bíblia diz que a cidade de Nínive, ela era muito grande e era necessário 3 dias para percorrer a cidade. Mas o texto diz que Jonas percorreu toda a cidade em 1 dia. Já vamos falar sobre isso. E o que acontece com os moradores de Nínive? Se arrependem. Ok, se arrependeram. Jonas, capítulo 4. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso. E enfureceu-se. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse quando estava em casa? Foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se no lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que acontecia com a cidade. Então o Senhor fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas a ponto dele quase desmaiar. E ele então desejou morrer novamente e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu: sim, eu tenho. Eu estou furioso a ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado e nem a feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Irmãos, eu digo uma coisa para vocês, eu me envergonho quando eu leio isso. Eu me envergonho porque Jonas, sendo profeta, irmãos, ele faz parte de um corpo. Tem uma coisa que a gente precisa aprender: a obediência, ela só é obediência quando ela vem do coração. Se a obediência ela não vier do coração, ela é uma mera formalidade. Então, quando eu não obedeço de coração, eu estou obedecendo diante de uma hierarquia,
diante de uma pressão, diante de medo, diante de estratégia. É muito diferente, você está dirigindo lá na rodovia, o policial rodoviário fala, para, o que você vai fazer? Você vai parar, mas não porque você quer conversar com o guarda, não porque você gostou do guarda, não, porque ele é uma autoridade. Agora a obediência em relação a Deus, ela precisa ser natural, eu preciso sentir esse desejo. Eu preciso sentir o desejo de ouvir a voz dele e fazer o que ele está me pedindo. Mas quando eu começo a praticar coisas no modo automático, eu estou praticando a religião e não é isso que Deus está pedindo. E nós caímos num erro muito grande, de fazer as coisas mais ou menos. Eu anotei aqui um versículo, Salomão diz, o que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força. Eclesiastes capítulo 9. Serviço mal feito fica aparente. Sim ou não? Você já foi numa casa onde o pedreiro não era tão bom? Aí tu dá uma olhada no piso, está fora do enquadramento, tu olha na parede, tu fala, ih, esse não era um pedreiro, era um meia colher. É assim que fala, né? Meia colher. Era um meio oficial. Aí você vai para um lugar, você vê aquelas paredes retinhas. Tu vê aquela pintura perfeita. Você pede para o dono da casa, quem que fez para você isso? Assim eu preciso ser. Não significa que eu vou vencer todas as vezes. Eu vou cair, vou. Mas quando eu cair, eu preciso voltar. Veja bem, Jonas, irmãos, ele deu mais valor a uma planta do que a uma cidade inteira. Essa é a verdade. Sabe por que ele deu mais valor a uma planta do que a uma cidade inteira? Eu vou dizer uma coisa minha. Jonas estava pior do que os ninivitas. A Bíblia diz que Nínive era uma cidade sanguinária. A perversidade sexual lá era muito forte. Alguns historiadores dizem que ali inclusive moravam canibais. Mas eu, lendo a história do profeta Jonas, eu entendo que Jonas estava muito pior do que os piores dos ninivitas. Porque enquanto a misericórdia, o amor, a compaixão do Senhor foram derramados sobre os ninivitas, eu digo a você, nós não ouvimos mais falar de Jonas na Bíblia. Nós não ouvimos mais falar da história desse homem. Porque a obediência dele não foi de coração. Não foi. Irmãos, Deus não quer uma religião, Ele quer arrependimento. Contamos aqui no testemunho do que o filho pródigo precisava para voltar para casa. Arrependimento. Quando Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco, do que ele precisava? Arrependimento. Quando Zaqueu teve a experiência com Jesus, desceu depressa da árvore, recebeu Jesus em casa, declarou que ia devolver o que roubou. O que ele manifestou ali? Arrependimento. Quando Davi é confrontado pelo profeta Natã, que diz a ele, você pisou na bola, rei. Você mandou matar Urias. Você adulterou com Batseba. A Bíblia diz que Davi vai para a cinza. E ali ele escreve muitos e muitos salmos. Davi demonstrou arrependimento. Quando Jesus olha para Nicodemos lá em João 3 e diz, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Do que ele precisava?
de arrependimento. Aí você vai dizer, mas os ninivitas também precisavam. Sim, mas antes dos ninivitas, Jonas precisava se arrepender de um coração duro. Irmãos, Deus nos coloca em situações para que as próprias situações nos mostrem quem nós realmente somos. Vou falar de novo. Deus nos coloca em situações para que as próprias situações nos mostrem quem nós somos. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Quando a gente está bem de saúde, é uma situação permitida por Deus. Mas quando eu não estou bem de saúde, é uma situação também. Quem que eu sou? Quando eu tenho saúde, quando eu não tenho saúde. Quando eu tenho dinheiro, quando eu não tenho dinheiro. As provas de Deus, elas virão sempre em vida. Eu já quero ir para o encerramento. Irmãos, quando Jonas ele desce ao porão, Jonas se isola, Jonas se esconde, Jonas foge. E aí hoje de manhã, ontem à noite a gente já foi dormir um pouco tarde, e hoje de manhã era 6 horas, eu acordei. Louco para dormir um pouco mais. Desci, fiz um café, fui ler a Bíblia, li quase a metade do profeta Ezequiel, vários capítulos. Deus me disse, não é sobre isso que eu quero que você fale, eu quero que você fale sobre um lugar de esconderijo, um lugar onde os navios negreiros que traziam os escravos negros da África para o Brasil, os escravos, eles não estavam no convés, quando eram trazidos. Eles eram jogados aonde? No porão. Então o escravo, ele não tem lugar no convés. Talvez por pouco tempo para fazer uma tarefa, mas o lugar do escravo é aonde? No porão. Irmãos, Jonas não precisava estar naquele porão. Jonas não precisava estar escondido. Jonas não precisava estar num lugar escuro. Mas ele decidiu ir para aquele lugar. Agora digo para você, o teu lugar não é um lugar escuro. O teu lugar não é um lugar de isolamento. O teu lugar não é um lugar de escravidão. O teu lugar não é no porão, o teu lugar é no convés do navio. No convés. Então se tu anda escondido, cabeça baixa, sai desse lugar. Pastor, eu não consigo. Procura ajuda. Procura ajuda, a igreja está aqui para isso. E eu louvo a Deus pelas pessoas que têm nos procurado para abrir o coração. Um dia eu recebi um rapaz, não faz muito tempo. Ele disse, eu preciso falar contigo, pastor. Ele chegou, ele nem respirava direito. Ele estava a ponto de ter um ataque cardíaco. Acalmei ele, peguei uma água. E ele começou a chorar compulsivamente. E quando ele conseguiu falar, ele disse, eu traí a minha esposa. E quando ele falou aquilo, parece assim que algo veio para fora, algo... Ele foi se acalmando, se acalmando, se acalmando. E eu fiz uma pergunta para ele, você traiu a tua esposa? Não vou te pedir os motivos, não vou te pedir sobre o relacionamento, mas eu quero te fazer uma pergunta que vai mudar toda a história. Como tu se sente? Ele olhou para mim chorando de novo, ele falou, muito arrependido. Falei, é disso que o Senhor espera, é isso que o Senhor espera. E oramos juntos. Ele foi embora. E eu de vez em quando os vejo,
um casal que vive feliz. Irmãos, o arrependimento e a confissão é capaz de mudar a história de uma pessoa. Guarde isso no teu coração. Agora, difícil é a história ser mudada. Difícil é uma história ser mudada quando não há arrependimento. Eu arrisco a dizer que não tem jeito. O porão, irmãos, ele impede você de desfrutar a viagem. Quando você está no porão, você não sabe nem quando é dia e quando é noite. E você entende que dia e noite diz respeito a situações espirituais. Então, para encerrar esta palavra, Jonas, quando ele viu que não tinha mais jeito, veio o capitão e olhou para ele e disse: o problema é você. Ele disse: não tem mais jeito, me joga no mar. E quando ele jogou no mar, o peixe veio e engoliu. Depois que o peixe engoliu, ele orou. Eu e você não precisamos esperar esse tempo. Eu e você não precisamos ser acordados por negligência, por esconder-nos. Eu e você não precisamos estar no lugar de escravos. Eu e você não precisamos ser fruto da sorte de ímpios. Foi isso que aconteceu. Porque foram ímpios que tiraram sorte. A Bíblia diz que cada um daqueles marinheiros adorava ao seu Deus. Então nós não precisamos ser humilhados na frente de pessoas que não conhecem o Deus que nós conhecemos. O que nós precisamos é abandonar o porão. Nós precisamos ir para o convés do navio e nos declararmos profetas e servos do Senhor. Como que eu faço isso, pastor? Mudando as atitudes. Se alguém chegar na tua casa, o que vai encontrar? Uma casa organizada ou bagunçada? Eu quero dizer para você, sujeira, bagunça, não vem do Senhor. O que isso tem a ver com a Bíblia, pastor? Tudo a ver com a Bíblia. Quem tem a vida bagunçada, tem a vida espiritual fraca. Essa é a verdade. É um momento, irmãos, de entendermos que os filhos de Deus precisam fazer a diferença. É o momento de entendermos que Jesus diz: vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quando isso começa a acontecer, qual vai ser a única forma de Deus manifestar a misericórdia sobre a nossa vida? O ventre do peixe. É uma coisa que eu vou dizer, eu imagino que se Jonas tivesse obedecido, ele hoje talvez seria lembrado como um dos maiores profetas. E não como um pedreiro meia colher, que deveria andar 3 dias pregando e fez em 1. E depois ficou mais triste com uma planta que secou, do que com uma cidade inteira que estava no inferno. Esse sentimento de compaixão, esse sentimento de piedade, esse sentimento de misericórdia, ele precisa tomar conta de nós. E eu nesta noite quero encerrar esse culto, eu quero deixar um desafio para você. Eu me lembro, vou contar uma historinha da Maju de novo. A Maju, ela foi para a escola e tinha uma professora, lá no maternal ainda. Era a Maju ou era a Rebeca? Era a Maju? De vez em quando eu preciso de um auxílio. Ela era no 3º ano já? Então no 3º ano ela tinha uma professora que ela não gostava. Era a Rebeca? Eu já contei isso aqui? Ih, irmão.
Ai, ai, ai. Eu acho que a coisa está pior do que eu imaginei. Né? Eu vou ter que tomar aquela mulher que faz a propaganda lá do, como é que é? Top Term. Ômega 3. Meus irmãos, fazem uma vaquinha aí. Mas eu vou contar de novo. E a gente foi orar em casa e oramos pelas professoras. E a hora que eu falei, Veraldo, o nome da professora, essa prof não. A gente orou, quase que eu falei o nome dela. A gente orou pelas professoras, e começamos os coleguinhas, começamos a falar os nomes. A hora que chegou no nome daquela, essa não. Irmãos, quantos anos ela tinha? 3, 4 anos? Ela era bem pequenininha. Irmão, veja bem, isso vem de fábrica. É verdade ou não? E o desafio que eu quero deixar para você é que você lembre agora de alguém que te feriu muito. Alguém que te machucou. Ou ainda está machucando. Você vai lembrar do Ninivita aí. E nesta noite nós vamos interceder por essas pessoas. Você pode ficar em pé? Nós vamos interceder por aqueles que nos perseguem. Nós vamos orar por aqueles que feriram a nossa face. Se você nunca teve uma experiência de ser traído, perseguido, tem gente que já teve que pagar aval. Eu já paguei aval. Tem gente que foi trapaceado no trabalho. Tem gente que não recebeu conta. Tem gente que perdeu carro, casa. Tem gente que está sendo perseguido dentro de casa, na família. Lembre-se daqueles que te perseguem agora. Jesus, quando estava na cruz, ele, pregado já um pouco antes da morte, ele disse: Pai, eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. E por isso eu desafio você agora a lembrar de quem te perseguiu, a lembrar de quem te feriu. E você vai interceder por essa pessoa agora, pelo menos por alguns minutos. E eu aqui, como profeta do Senhor, eu digo que o Senhor vai preparar um momento para vocês se encontrarem. E esse momento, nessas circunstâncias, o Senhor vai preparar um momento de perdão. Enquanto o ministério vai cantar, você faça a tua oração, e depois nós vamos orar juntos. Em nome de Jesus. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Aleluia. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu Creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo,
Aleluia, Pai, em nome de Jesus. Nós aqui oramos, Senhor, por aqueles que já nos fizeram mal. Oramos por aqueles, Pai, que nos perseguiram ou nos perseguem. Oramos, Pai, por aqueles que não professam a mesma fé que nós. Oramos, Senhor, para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor cure toda mágoa, toda dúvida, todo medo, toda angústia, para que o Senhor restaure amizades, restaure relacionamentos. Senhor, nós não queremos viver como Jonas, nós não queremos nos esconder como Jonas, nós não queremos o coração duro, Pai, como teve Jonas, mas nós queremos, Pai, aprender de Ti. Nós queremos aprender, Senhor, que é de misericórdia que precisamos. E por isso, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa agora, Senhor, que está pedindo que o Senhor dê forças para perdoar. Em nome de Jesus eu profetizo: tu não viverás mais no porão. Tu não ficarás mais escondido. Você não será mais alguém que precisa ser acordado por ímpios. Você está sendo acordado pelo Senhor nesta noite. É o Senhor que acorda você, no nome de Jesus. Pai, eu abençoo essa igreja. Abençoo, Pai, cada família que aqui está. Abençoo, Senhor, tudo que o Senhor vai fazer durante a semana nas células, Pai. Abençoa os testemunhos, a vida, Senhor, de cada um, a saúde de cada um. Em tudo nós declaramos que o Senhor está no controle, em nome de Jesus. Amém. Você pode cumprimentar alguém, se for possível, ore com alguém hoje ainda. E se você precisa de oração, vem aqui na frente, quero orar com você. Em nome de Jesus.